Estamos no ar, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Empreende Investcast. Hoje o convidado especial é uma pessoa que eu particularmente admiro muito. É uma pessoa que agrega muito, não somente no meu lado profissional, como também no meu lado pessoal. Acompanho muito a vida desse meu convidado. E eu vou fazer uma breve introdução aqui de tudo que esse nosso convidado ele já passou aí na vida. Márcio Francisco Bender, filho de marceneiro e de empregada doméstica, dona de casa. Um cara que se considera inconformado, ou se considerava inconformado com a realidade que vivia e que decidiu que aquele não era o seu lugar. Nascido em Erechim, no bairro São Cristóvão, durante toda a infância, com 12, 13 anos, foi morar no interior e de lá trabalhar em diversas partes aí da vida rural. Foi lavador de carro, já cortou erva, já fez roçada, montou cerca, quebrou milho, plantou verdura, até virar representante comercial no setor de vestuário, depois se tornou correspondente bancário e, por fim, advogado. Então, é uma longa jornada aí até o momento que a gente está hoje. Dr. Márcio, seja muito bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, Luciano. Prazer é todo meu de estar aqui presente, né? De ter sido convidado por vocês. Também é uma honra ser entrevistado por você. Também um cara que eu admiro pra caramba de toda a tua trajetória, né? É um prazer, vamos bater um papo aí, vamos contar a história. Que legal, que legal. Vai ser, eu tenho certeza que vai ser uma hora aqui maravilhosa. Vamos lá, doutor. A gente estava até falando aqui nos bastidores antes da gente começar, né? Hoje, advogado, né? Já quanto tempo na área jurídica já? 12 anos. 12 anos. Passa rápido, né? Passa muito rápido. Só que o começo não foi assim, né? Começo não foi aí o estrelado, né? Primeiro a gente teve que moer milho, né? Exatamente. Conta um pouquinho pra gente aí como que foi, aí desde a parte lá da infância mesmo, lá no interior. Conta um pouquinho pra gente. Então, o que acontece? Minha família, ela é toda do interior, né? Minha mãe, filha de produtores rurais, né? De colonos. Meu pai também, de Aratiba. Os dois se conheceram, ela morava aqui, né? No interior de Erechim, ele em Aratiba. Como ele conta, vinha de bicicleta ou de ônibus quando dava, né? Então, assim, namorava uma vez por mês, enfim. Se conheceram. Casaram, tiveram minha irmã e depois, né, eu que sou o caçula, né? A gente morou durante muito tempo no bairro São Cristóvão, aqui em Erechim, e na verdade, né, Luciano, a gente não tinha uma casa própria. Né? Legal. A gente morou durante muitos anos de favor na casa da minha avó. Então, assim, a casa da minha avó, que era a mesma casa que eles tinham lá em Aratiba, ela foi desmontada, trazida para Erechim, uma casa de madeira, montada aqui no bairro São Cristóvão, e a gente dividia a casa com ela. Uhum. Então, assim, a casa não tinha sala. A casa tinha 2 cozinhas, né? Tinha o quarto da minha mãe e do meu pai, e o meu quarto da minha irmã, que inclusive eram divididos pelos roupeiros. Caramba, banheiro da parte de fora da casa, né? Tu tinha que sair de casa e eu lembro que eu tinha medo de ir, quando eu era pequenininho, né? Tinha medo de ir no banheiro e meu pai sempre me dizia, não, coloca meu chinelo que tu não vai perder o medo. E eu colocava o chinelo dele e ia faceiro, né? Agora eu tô todo poderoso aqui. Então, morei por muitos anos ali, me criei no São Cristóvão. Na época não tinha, era estrada de chão ali, tinha um sangão aberto. Aí depois que o tempo foram fechando, isso aí nós jogava futebol em cima dos tampões ali, né? E já com 12, 13 anos aí comecei a trabalhar em lavagem de carro, né? Inicialmente uma lavagem que tinha perto do Meno, no bairro São Cristóvão, ali na Vila Vili, e depois uma lavagem em frente à Creral, aqui no São Cristóvão. Trabalhei muito tempo ali, inclusive os donos da lavagem hoje são meus clientes, são meus amigos até hoje, são meus clientes, né? Já com uma época aí, eu acho que eu devia ter uns 14 anos por aí, meu pai e minha mãe, através de um empréstimo de dinheiro feito na época por uma freira aqui da cidade, muito conhecida, uma consolata, emprestou um dinheiro pro meu pai. Meu pai comprou um terreno no interior, né, numa área de terra que era do meu tio, e literalmente construiu ele mesmo a casa. Ele e a minha mãe construíram desde a fundação, cavaram valeta, construíram com material usado, material que era meu pai ganhava, sabe? Construíram a casa deles, né? Então a gente passou a morar no interior. E lá eu aprendi, né? Meio metido, né? Aprendi a fazer o que aparecia. Precisava? Precisava. Era obrigado a fazer? Não.
né? Entendi. Meus pais nunca pediram para que eu fizesse, mas a gente sabia que precisava. Então, assim, o que aparecia de um trabalho que eu me considerava apto a fazer, eu ia. Então, assim, meus tios, vou fazer cerca para um vizinho, quer ir junto, ganha tanto por dia. Eu ia. Tem milho para quebrar. Eu e meu primo ia. Mas, assim, ó, aquele trabalho braçal mesmo, sabe? Quebrar na mão, levar uma marmita para esquentar lá e comer, Sim. sair no inverno, no frio, sabe? Então, todo esse trabalho aí, cortar erva com meus tios, com vizinhos, fazer cerca, o que aparecia eu fazia. O importante era ganhar dinheiro. Legal. O importante era conseguir, né, ter uma grana ali para conseguir se manter e ter minhas coisas. Esse era o interesse, né? Quando você fala no zona rural, era aqui de Erechim mesmo. Aqui de Erechim, isso. Fica especificamente no bairro Pecim, que é próximo à Universidade Federal. Entendi. Inclusive, hoje, ali naquela região, tem muitos parentes, né? Toda a família por parte da minha mãe é dali. Entendi. Né? Toda. Meus tios moram ali, inclusive, semanalmente eu vou até na casa de um dos tios, né? E visito os outros, enfim, quando é possível. Mas eles moram ainda ali. Toda a família da minha mãe é dali, dessa região. Que legal. Aí, bom, a gente fala que a roça ensina muito, né? Opa. Todo mundo que já passou por esse ambiente aprende muito, né? E principalmente porque você tem muito convívio com pessoas mais velhas também. Isso. E ali, a gente sempre fala, né? A pessoa mais velha, se você souber ouvir essa pessoa, você vai aprender muita coisa, Exato, né? Então você exato. pega muito exemplo bom. Bom, mas aí você ficou ali até que idade, mais ou menos? Então, assim? eu comecei a fazer o quê? Trabalhei lá um tempo, né? Fiquei lá no interior um tempo. E aí depois eu comecei a trabalhar de novo na lavagem de carro, aqui em Erechim. Voltou. Voltei a trabalhar na lavagem de carro. Olha só. Aí voltei a trabalhar na lavagem de carro, né? Onde os proprietários, inclusive, são meus amigos até hoje, como eu falei. E aí, nessa lavagem de carro, eu conheci um rapaz lá, um senhor que lavava os carros lá, e ele disse assim, tu não quer sair daqui, não quer trabalhar de repente numa outra área? Eu disse, mas que área? Cara, estamos fazendo uma seleção aí para trabalhar com previdência no Bradesco. Aí eu fiz essa seleção, fui aprovado e fui trabalhar como corretor de previdência no Bradesco. Trabalhei um tempo no Bradesco. E lá no Bradesco foi muito interessante que tinha um gerente, agora me fugiu o nome dele, Marcos. O Marcos, ele me ensinou numa frase, assim, algo muito interessante, né? Porque entrou um senhor e ele disse, eu vi que tu não atendeu, aquele senhor não ofereceu um produto. Aí tu olha assim, né? Um senhor com, né, de idade, Sim. né? Ele disse, cara, atende esse senhor, oferece o produto. E eu fiz um investimento para esse senhor que, com o dinheiro que eu ganhei, eu comprei meu primeiro carro. Caramba. Eu comprei meu primeiro carro. E o Marcos me disse assim, isso é para tu aprender a nunca medir o bolso dos outros pelo teu, né? Se tu não tem dinheiro, não quer dizer que o outro não tenha pela aparência ou algo assim, né? Aí trabalhei lá. No Bradesco, me apareceu, né, a oportunidade, através de uma outra pessoa que era cliente do banco, de fazer uma seleção para corresponder, para ser representante comercial, né, de uma empresa de jeans aqui da cidade. Eu fui até lá, fiz a seleção, passei. Era inicialmente para ir para Nordeste, mas aí eu fiz o treinamento todo, passei desde expedição, costura, lavagem. A empresa tinha um critério, que deve ter até hoje, de um representante comercial conhecer todos os setores e aprender a fazer todo o procedimento para poder vender. Legal. Então, quando tu vai vender, saber o que é o produto, como é feito, né? Então, eu passei por todos os setores, desde do corte até a expedição. E depois eu viajei durante algumas semanas com representantes comerciais de diversas regiões do país. Minas, São Paulo, Bahia, Paraná. Pegar a bagagem para depois assumir minha região. Quando eu ia assumir a região que era no Nordeste, um dos representantes acabou mudando de empresa, indo para uma outra empresa, e abriu a vaga no interior de São Paulo. Foi daí que eu fui para o interior de São Paulo. Então eu fazia, tinha sede, a minha base em Birigui, né, que é uma cidade praticamente do tamanho de Erechim, né, lá de Araçatuba, e eu fazia a região de Birigui até Santa Fé do Sul, que é já divisa lá com Minas, e fazia até a Piaí, que é quase divisa com o Paraná. Né, Ourinhos, região. Então eu fazia uma região bastante grande, né? Era 4, 5 semanas de viagem para fazer a região toda. Entendi. Ficava às vezes 4, 5 meses sem voltar para cá, para Erechim. Então, imagino que na verdade é um pouco já a segunda experiência, né? Mas assim, imagino que conhecer o Brasil, né? Saindo de Erechim,
Isso, estamos falando há 20 e poucos anos atrás. Isso, exato. Deve ter sido. Não tinha internet da Não. forma que tem hoje, né? Não. Tudo diferente. Deve ter sido uma Não experiência. não tinha GPS, não tinha mapa, né? Cara, ia chegar mapa no- tinha, mas não o GPS. Assim. Então, tinha aqueles mapas ainda antigos, né? Que tu comprava 4 rodas, abria, e aí anotava tudo, onde que tu ia, qual a região que tu tava, tudo através de mapa. Sim, Né? Errasse sim. uma rua ali, não tinha Lascou. recalcular a rota. Não, isso a gente até brinca, né? Quem hoje vive, né, com GPS, né, da forma que a gente vive, a gente fica imaginando, ou assim, a gente nem sabe como que chegava nos locais Exato. antigamente, né, cara? Eu até brinco, quando não tinha WhatsApp, né? Como que a gente se reunia com os amigos, né? Todo mundo marcava um dia, horário, e todo mundo tava lá. Sim. Hoje, né? Nem se comunicando, o pessoal não, cumpre horário. não consegue, né? É. Tá, mas aí, beleza, estamos lá. Ficou quanto tempo? Trabalhei um tempo lá, acho que 2 anos, mais ou menos, 2 e anos. aí acabei voltando, né? Uhum. Porque o meu objetivo não era ficar na estrada. Sim, Né? sim. Eu Você provou, mas você viu que não era aquilo. Não era aquilo, né? Aí eu voltei para Erechim, aí que eu comecei a trabalhar através de indicação de um amigo, inclusive lá de São Paulo, né? Com a parte de correspondente bancário, né? Fui Corban, entendi. né? Durante um bom tempo, e aí que eu decidi que eu precisava estudar. Uhum. Né? Aquela posição que eu estava, embora eu estivesse ganhando dinheiro, estivesse me mantendo, não era o que eu queria. Sim, Mas eu ainda não tinha essa noção de, vou ser advogado. entendi. Até então, não Você me sabia que tinha que fazer alguma coisa. eu tinha que fazer alguma coisa, mas a ideia assim, vou ser advogado, não me passava pela cabeça. Uhum. Né? Vou estudar. Legal. Quando eu fui dizer, vou prestar vestibular, entre as opções que eu tinha na época, o que mais me chamou a atenção foi o direito. Aí a ideia foi fazer o vestibular, fazer o curso e seguir talvez um concurso público, algo nesse sentido, né? No entanto, quando eu comecei a fazer a faculdade e comecei a ver, entrar no mundo do direito e ver como era, conhecer as leis e tal, eu disse, não, peraí, é isso que eu quero. Eu não quero fazer um concurso público. Eu quero advogar, eu quero estar lá com o juiz, eu quero, né, eu quero defender o direito. E foi aí que eu decidi que eu não ia fazer concurso público, né? Saiu totalmente da minha perspectiva, assim, fazer um concurso público. Nunca prestei um concurso público. Não tenho essa intenção, não tenho. E decidi, eu vou ser advogado. Né? Tanto é que eu fui aprovado na OAB antes, né? Na época que eu fiz a OAB, foi a minha turma, foi a segunda turma, né? Que foi autorizado a fazer a prova da OAB antes de terminar. Então, assim, eu acho que a turma anterior à minha já estava autorizada, então fazia no último semestre, porque antes era só depois de formado, né? Entendi. Então, assim, eu acho que foi a segunda ou terceira turma que foi, assim, acho que 2 anos antes tinha sido aprovado isso. E aí eu fiz a primeira prova como teste, não passei por 2 questões, né? Porque tu fazia 100 questões, tinha que acertar 50. Aí foi um teste, aí eu vi onde eu estava errando, e aí eu disse, não, agora eu tenho que estudar. Aí eu estudei, porque o que eu ia fazer depois de formado sem a OAB? Sem OAB. Então, eu estudei. Antes da formatura, eu já tinha passado nas 2 provas, na prova objetiva, né? E também na prova prática da OAB. E na minha formatura, de 50, se eu não me engano, foi 56, que era na turma total, nós tínhamos 3 aprovados. Né? E eu era um deles, né? Então, até foi um orgulho para os pais, para a gente também, né? Sim. Que no dia da formatura foi anunciado que tinham 3 pessoas, né? E eu era um deles, né? Legal. Então, assim, eu tracei o objetivo, mas isso foi metade da faculdade em diante, né? Onde eu disse, eu preciso passar. Sim. Mas não foi 1000 maravilhas da faculdade também, né, Luciano? Não, ainda mais a gente sabe, a gente vem de uma realidade que a gente nunca conseguiu parar para estudar, né? Não. Então agora, o que você faz? Sou estudante. Isso nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu. Tanto é que durante a faculdade, tendo em vista que na época eu era correspondente bancário, né? Trabalhava com empréstimo, financiamento. Nessa época teve o mercado sempre tem oscilações, né? E teve uma oscilação muito grande, fechou muito a financeira. O que se ganhava, a rentabilidade era muito baixa. Então, foi complicado, porque eu tive que parar a faculdade. Eu comecei a faculdade, fiz primeiro, segundo semestre. No terceiro eu não consegui mais cursar. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para pagar. Caramba. Então eu não consegui renovar minha matrícula porque eu estava devendo o segundo semestre. Aí eu parei no terceiro para trabalhar, juntar uma grana, pagar o que eu estava devendo para poder fazer de novo. Então eu parei o terceiro semestre todo e voltei como se fosse o 4º semestre, mas fazendo matéria do terceiro, adiantando matéria do 4º, ajustando. Então eu comecei a fazer em várias turmas. Sim. Mas o mais legal disso é que mesmo tendo parado um semestre, eu voltei e me formei com a mesma turma. Caramba. Então, assim, o lapso temporal do meu curso foi de 5 anos, mas efetivamente estudando foi 4,5.
Entendi. Eu fiz o curso em 4 anos e meio. Embora, né, o tempo todo foi 5. Mas eu tive que parar justamente por esse motivo. E aí você. E você tava com que idade, assim, que você se formou? Então, com que né, idade? Luciano, eu comecei a faculdade mais tarde do que o normal, É, né? pô, é isso que eu tô fazendo as contas aqui, né? Pô, geralmente, pra lá já, né? Isso, geralmente o pessoal faz o quê? Começa, sai do segundo grau, 17, 18 ensino anos já tá. 18 anos, 19, 20 no máximo, tá fazendo. Eu não, como não tinha, meus pais não tinham condições financeiras de me fornecer, né, esse estudo, de bancar a faculdade, eu tinha que trabalhar, né, para poder fazer. E durante todo esse período que eu te relatei antes de viajar, né? Não tinha nem condições, tu como o representante comercial fazer a faculdade. Sim. Então, eu só pude fazer depois. Então, assim, eu fiz a faculdade, eu terminei ela já com 31, 32. Caramba, bicho. Então, assim, bem diferente do normal, onde né? o pessoal termina, às vezes, com 21, Sim. 22, 23 no máximo, Sim. né? Eu já terminei com bem mais idade. Mas aí também vem uma situação, né, Márcio, que aí vamos. A gente sabe o que é a faculdade e a gente sabe o que é o jogo real, a vida Exato. real, né? E isso tudo, né, o que você passou antes, com certeza te deixou na frente muito tempo daquela pessoa que se formou sem experiência, né? Ou sem vivência, bagagem, né? né? Sem vivência. Porque a gente sabe, a faculdade, claro, ela é importante toda a vida e tal, mas você não sai de lá o profissional, né? Você sai de lá o formado, né? O bacharel, no caso, com a OAB. Depois, realmente, você vai virar um profissional, né, naquilo que tá fazendo. A prática é muito diferente, né? A teoria, ela é linda, né? A teoria é linda. Tu pegar lá o código, tudo aceita, tudo beleza, civil, tudo é certinho. Né? Tudo é bonito, tudo é lindo. A prática é diferente, Sim. porque assim, na faculdade eles vão te ensinar o direito em si, mas não a prática. Hoje já tem um pouco mais essa questão de prática, né? Mas se tu for analisar assim, ó, Luciano, tu sai da faculdade cru. Sim, total. E na faculdade, eles não te ensinam a gerir um escritório, né? Eles não... Que aí já vem uma outro lado. Um outro lado. Então, tu tem que ter um pouco mais de vivência. Porque, assim, eles não te ensinam que tu vai ter que alugar uma sala, ou vai ter que comprar uma sala, que tu vai ter que pagar aluguel, tu vai ter internet, telefone, sabe? Tu vai ter o material, o que tu vai colocar dentro. Então, assim, é tudo um custo. Que tu, quando tá na faculdade, tu diz, beleza, vou me formar, vou ser advogado e vai ser lindo. E quando te forma, se tu não tiver alguém que banque, tu diz assim, e agora? Vou começar como? Né? E a prática mesmo da advocacia, eu não pude fazer estágio, né? Ou eu fazia estágio... Ou trabalhava. Né? E eu tinha que trabalhar porque eu precisava pagar. E ainda eu enfrentei uma época em que meu pai teve um problema de saúde, fez uma cirurgia, ficou muito mal, por causa de uma cirurgia da vesícula. Ficou um mês, praticamente, um pouco mais internado, né? Foi e voltou do hospital. E a minha irmã morando fora, em Santa Catarina, era eu e minha mãe. Então, assim, a minha mãe ficava o dia inteiro com meu pai no hospital, enquanto eu trabalhava. À noite eu ia para a faculdade, ela continuava lá. Eu saía da faculdade, buscava ela, levava ela para casa, voltava para o hospital, ficava a noite inteira no hospital. Então, eu fiquei praticamente 30 dias, dia e noite, trabalhando e hospital. Estudava para as provas nos corredores do Santa Terezinha, do Hospital Santa Terezinha. Já dormia no corredor. Então, assim, foi uma fase complicada, né? Então, assim, mas tudo isso, né, você traz uma bagagem para depois tu dizer... Tu saber que não é aquela mil maravilhas. Tu vai ter que montar teu escritório, tu vai ter que ter clientes, por onde tu vai começar, né? E a gente tem uma série de restrições, agora um pouco menos, já se pode fazer conteúdo, mas na época não podia ter nada de conteúdo, né? É proibido, né? Tu fazer propaganda em si, tu pode fazer aquele material informativo, né? Então, é complicado, até tu ter um giro, tu ter um cliente, né? Então, o meu começo foi... E eu ia te perguntar justamente isso. O teu começo, como que foi o início? Você teve algum, não vou falar padrinho, né? Mas alguém que te abriu as portas do escritório ou começou por conta? Não. Então, assim, nessa época eu conciliava, né? Como eu trabalhava como correspondente bancário, né? Foi o que me deu suporte. O trabalho de correspondente me pagou todo o curso da faculdade. O dinheiro que eu para viver e para pagar a faculdade saiu dali. Quando me formei, eu não deixei imediatamente esse trabalho. Eu continuei a trabalhar como correspondente, né? E aí abri meu escritório. Mas o meu escritório, Luciano, assim, se for analisar hoje, né, o que era, se eu pegar uma foto de lá, era uma piada, né? Porque, assim, o meu escritório, a sala... Você tem foto? Você tem foto? Eu não sei se tem, talvez deva ter se alguma tiver, coisa... me manda que eu colocar na edição. Vou te mandar. Porque assim, ó, cara, era num corredor na avenida aqui, na Erechim, mas era um corredor
escuro, não era um lugar legal assim. A sala eu aluguei, o cara foi muito gente boa comigo, né? Não me pediu avalista, nada, me alugou a sala. Só que era uma sala assim, ela tinha umidade, o chão era aquele parquet, sabe? Aquele taco de madeira antigo, já estava um pouco detonado, então tive que dar uma arrumada. A reforma dela fui eu que fiz, eu que lixei, eu que pintei, sabe? Eu que arrumei todo. Os móveis que tinha dentro, Luciano, assim, o ideal é tu chegar aí numa loja e mandar fazer os móveis bonitinho, né? Eu fui numa loja de móveis usados e comprei mesa, cadeira com o dinheiro que eu tinha e abri meu escritório. Sim. Foi assim, entendeu? Então, assim, o escritório era bem precário, sabe? E a partir dali, só que a partir dali, é que assim, aí um conhecido começou a me procurar, outro, né? E aí eu passava, muitas vezes, como tu não tem experiência, Luciano, o que eu fazia, né? Sempre digo, se tu não tem experiência, não tem conhecimento, tem que ter no mínimo a humildade de reconhecer e buscar, né? Então eu pedi ajuda mesmo, né? Então tinha algum advogado que era conhecido, pai, inclusive o pai de uma amiga minha, ligava e pedia, olha, tô com uma situação assim, não sei o que fazer. Aí ele dizia, não, deixa que eu vou te auxiliar. Ou eu ia, na época, como o processo não era eletrônico ainda, eu ia até o fórum, assistia algumas audiências de colegas, se o caso era parecido, eu pedia para ver o processo no balcão, olhava, via qual estratégia que usava, qual argumento, a forma de escrita, né? Como ele redigia o processo, né? E aí foi a partir daí que eu comecei a formar a minha linha de escrita, de desenvolvimento, de trabalho, buscando informação com quem já estava fazendo. Eu ia ver qual que era o profissional que se destacava naquela área que eu estava atuando, né? Naquele processo que eu estava fazendo, buscava informação nos processos dele, ou ligava mesmo e pedia se podia me ajudar. A maioria ajudou, alguns diziam que não, né? Mas, enfim, foi dessa forma. Foi legal, pedindo ajuda e verificando o que os outros estavam fazendo. Né? Você sabe que você está falando de 12 a 13 anos atrás, foi mais ou menos quando a gente chegou aqui em Erechim, né? E aí, claro que nós, concorrentes até então, exato, né? Éramos concorrentes de negócio, né? Correspondente bancário. E a gente passava ali na avenida, né? Na verdade, a gente foi fazer estudo, né? Dos concorrentes e tal, e a gente passou na frente na Avenida 7, né? Que era ali. Na Maurício. Na Maurício, né? Desculpa, na 7 aqui, Maurício. E aí tinha lá uma colaboradora sua que entregava os panfletinhos ali na frente, né? Exato. Então, assim, e a gente... Primeira coisa, a gente conheceu o negócio ali, mas não conheceu o Márcio, né? Não sabia quem era o Márcio. E até pra quem tá ouvindo, acho que é bacana contar essa história, né? Como que a gente se conheceu, que eu acho que foi uma das coisas, assim, ó, mais... foi um encontro, né? Eu acho que de duas pessoas com uma visão diferenciada. Primeiro do Márcio, né? De bater lá na Isocred, falar, cara, sou teu concorrente, mas eu posso te ajudar aqui, né? Sou advogado, trabalho nessa aqui, esse aqui é o meu trabalho. E outro de nós acreditar, né? Falar, pô, cara, esse cara é legal, esse cara é sério, vamos começar a trabalhar junto. E isso já tá 12, 13 anos aí, né? Hoje, pra quem não sabe, o Dr. Márcio é advogado de toda a rede Isocred, né? Então, foi uma coisa muito legal, né? Foi um encontro que acho que deu certo aí. E assim, hoje, a gente entende que era o teu início, aquele início também, exatamente. Né? E a gente nem sabia, naquele momento a gente não sabia, né? E a partir daí começou esse trabalho de... mas eu acho que tudo isso deu certo porque você já tinha essa formação na parte de Corbana, então você já era correspondente bancário. E então, ou seja, ficou tudo muito mais fácil para você entender o nosso universo. A partir daí, doutor, você começou a cada vez ir mais forte nessa linha do direito bancário. Hoje, o teu escritório, né? Porque hoje já não é mais, a gente não tá falando só do Dr. Márcio, tá falando do escritório, né? O teu escritório, ele é focado nessa parte mesmo, em parte de direito bancário. Isso. Hoje, praticamente 80% da nossa demanda no escritório é voltada para o direito bancário, né? Então, assim, para que o pessoal entenda, assim, a ação que a gente chama contrabanco, ela não necessariamente é uma ação revisão, né? Existem várias linhas, né? Como a análise de contrato antes de fazer uma contratação, a própria revisão, a questão das restrições, né? Existe como o banco, né? É uma instituição que ela está presente na vida de todo mundo e as transações bancárias acontecem cada segundo, várias, né? Logicamente dá muito problema, né? Então a gente atua nessa área, inclusive por ter essa experiência de correspondente bancário, né? Fica muito mais fácil para nós entender esse universo,
saber como é feita a transação, porque tu pegar o contrato e dizer, foi feito um empréstimo, é uma coisa. Tu entender como foi feita aquela operação, se é uma portabilidade, se é uma portabilidade com refim, se é só uma portabilidade, se é um contrato, né? Se é um cartão de crédito consignado, o que é diferente. Tu entender a operação por dentro, né? Sim. Então, quando eu comecei, por ter essa experiência, justamente, inclusive numa pós-graduação que eu fiz, o meu trabalho de conclusão foi em cima do direito bancário, né? Que foi o que me deu a ideia, o start, né, de procurar a Isocred fazer, né, e me apresentar como advogado de direito bancário. E como tu disse, tu entende hoje que aquele era o meu início, só que eu já na época já não me posicionava como iniciante. Não, total que não. Porque eu sempre entendi o seguinte, né, Luciano, que embora tu esteja começando, embora tu esteja no início da tua carreira em qualquer negócio, tu já tem que se posicionar como alguém que é do mercado. Total. Né? Porque se tu decidiu seguir aquela carreira, é porque tu estudou, tu analisou, tu verificou, tu tem a capacidade de fazer aquilo. Aí tu já tem que se posicionar. Né? Eu acho que isso é um pilar, sim, fundamental, né? Para qualquer negócio. Exatamente. Né? Então, hoje, o nosso escritório ele é voltado 80% praticamente da demanda em direito bancário, tanto nas ações consumidor-banco, quanto na defesa dos interesses dos correspondentes bancários junto com os bancos. Né? Então, esse é 80%. E a gente também trabalha nas linhas de direito de família, né? Divórcio, partilha de bens, inventário, né? Essa área de sucessões, né? Direito do consumidor, enfim. Então, as maiores demandas hoje, a maior parte da demanda é parte de direito de família, sucessões e a bancário, né? Show. Bom, aí, seguindo a cronologia, vamos pensar assim, Dr. Márcio tinha a sala lá na Maurício Cardoso e tal, depois o Dr. Márcio mudou pro lado da Caixa Econômica, já um escritório bem mais apresentável, né? Uma coisa bonita já, né? E aí, depois, sala própria, sede própria. Exato, que era o sonho. Que era o sonho. Tá, e aí, então, até voltando um pouquinho, você falou da questão de quando você sai da faculdade, você tem o curso, você tem o diploma, você tem tudo, mas você não tem essa parte da gestão de um escritório, né? Em que momento o Márcio falou assim, poxa, eu já estou aqui amparado, vou largar aqui a minha parte de correspondente e vou montar meu escritório com outros advogados e aí começar a aumentar isso, né? Em que momento que foi? Como que foi essa decisão, né? Porque eu acho que foi uma decisão importante também, né? Sim. Na verdade, o escritório, quando eu decidi largar, já tinha duas outras pessoas que iam trabalhar comigo, né? Que é a doutora Cristiane e a doutora Esimeri, que hoje são minhas colegas no escritório, né? Hoje nós temos mais 2 advogados que estão integrando, né? Não como sócios, mas como associados do escritório. Mas foi assim, eu tinha muito medo de largar, né, Luciano? Imagina. A parte de correspondente, aquela questão assim, era uma segurança que eu tinha que ia vir dinheiro daquele lado, né? Só que eu também não podia estar trabalhando naquela área como um correspondente e tentar ingressar na parte do direito bancário, fazer uma ação contra o banco. Sim, seria conflitante. Então, foi aí que eu disse, não, a gente já tem uma experiência nessa área, a gente sabe fazer, né? O escritório já estava dando um giro, a gente já tinha conseguido sair lá do escritório que eu abri sozinho, né? Sozinho, com móvel usado e tal. Na época eu já tinha alugado uma outra sala na esquina da Torres Gonçalves, só que eram 2 salas diferentes, né? 2 locais diferentes. Verdade, eu lembro. Então, eram 2 escritórios, porque não tinha mais espaço na sala que eu tinha, porque era muito pequena. E aí eu aluguei essa sala perto da Caixa Federal, né? Então ali já era um escritório maior, enfim. E ali foi que a gente decidiu que não tinha mais motivos, né? E também já era meio conflitante a gente trabalhar com a parte de financiamento e foi encerrada a atividade, né? E vou te dizer que foi eu ia te perguntar, isso foi acertado? Foi a decisão mais acertada que eu tive, né? Porque, de uma certa forma, né, Luciano, aquilo me prendia, me amarrava lá. Tipo assim, é uma coisa que tinha que ficar pro passado. Não esquecida, né? Sim, história. Foi importante. É uma bagagem muito importante, eu aprendi muito, né? Hoje, o sucesso na parte do direito bancário vem do conhecimento adquirido ali, né? Inegavelmente. Mas que tinha que ser deixado, né? Eu tinha que me desamarrar, né? Diz assim, eu tava maniado, né? Igual diz assim no anterior. Então eu tinha que soltar, me largar daquilo, me desprender dessa área para seguir. E deu certo. Então, nesse momento, eu disse,
eu tenho que seguir só. Parei, né, com a parte com a outra atividade, e aí, a partir daí, de seguir só no direito bancário, que foi aonde a gente deslanchou, né? Eu acho que a partir do momento que você focou todas as suas energias, né, numa frente só, eu acho que aí foi longe, né? Foi o tiro certeiro. Pô, que legal. Bom, doutor, eu vou puxar um pouquinho pro nosso lado aqui, né? Só para contar essa história, só pra gente não passar por aqui antes de explicar como que surgiu a sede própria, né? Primeiramente. Certo. E a gente, primeiramente, né? A gente tem uma relação aqui de amizade, de consumo, de profissional, né? Então, Exato. Tudo, né? E você é nosso investidor também na parte do consórcio, né? Já tivemos aí três contemplações, né? Fala que você é um dos nossos clientes que já provou de tudo, né? Carro, imóvel e lucro, né? Então, show de bola. Mas aí você tava lá com o seu escritório, ali perto da... Tiradentes ali, né? Na Tiradentes, na Federal, isso. Tinha um aluguel alto, né? E pagava um consórcio... Isso. Justamente nesse pensamento, né? De sede própria. A minha ideia sempre foi essa, né, Luciano? Assim, o que eu penso? Eu tive que mudar várias vezes de escritório. Isso não é bom pro negócio, né? Não é bom porque, assim, as pessoas além do teu nome, elas te identificam pelo local também, né? E tu mudar de local a cada tempo não gera nenhuma boa imagem e não é confortável também, porque fazer mudança, Nossa, é uma dor de barriga, obra, meu Deus, obra, muda tudo, né? Então, a minha ideia sempre foi a seguinte, Luciano, duas coisas que eu sempre quis ter na minha vida, tá? O imóvel próprio para morar e o local, a sede própria para trabalhar. Porque eu sempre digo assim, desses dois locais ninguém me tira, né? Eu tendo onde morar, tendo onde trabalhar, eu tô tranquilo. Então, eu já tinha comprado um apartamento, né? Eu já estava pagando, enfim, né? Na época, meu pai morava ainda no interior, daí foi vendido o imóvel que ele tinha lá. Ajudei ele, inclusive, na compra de um imóvel aqui, né? Então, assim, já estava estabelecido. Eu disse, não, temos que ter a sede própria. Sim. Na época, eu pagava algo em torno de 5.600 de aluguel. Era muito alto. Né? Tentei uma negociação, não consegui com os proprietários, né? Direito deles, lógico, né? Mas, enfim... e aí eu disse, não, preciso ter uma sede própria, né? Que era a ideia. E aí veio a questão do consórcio, que era assim, financiamento não tinha como, né? Parcela muito alto, juro muito alto. Aí eu fiz um consórcio, né? Paguei meia parcela, né? Com valor, se eu não me engano, na época eu pagava em torno de 1.100, eu acho, R$1.000, eu acho que por aí a parcela. E eu não me lembro ao certo se foi 18 ou 20 parcelas, foi por aí que eu paguei. E fui contemplado, né? Num sorteio. Fui contemplado e aí foi para sede própria, né? Foi para sede própria e aí reduziu o teu custo, né? Teu custo de aluguel, já com o teu imóvel, né? Teu imóvel, uma parcela mais em conta. A parcela era menos da metade, a parcela cheia que eu passei a pagar depois da contemplação, ela era menos da metade do aluguel que eu pagava. Olha, isso só aí já foi sensacional. Eu lembro que na época a gente fez até uma conta assim, de quanto que daria, isso era assim a longo prazo, né? Só que aí você foi lá e ainda quitou o consórcio, né? Então, ou seja, hoje nem consórcio tem na sala. Hoje é sede própria mesmo. Própria mesmo, o consórcio foi quitado. Nossa, isso é sensacional. Acredito que o consórcio, na verdade, ele foi nesse momento ele foi uma alavanca para você conseguir sair do aluguel primeiramente, né, para comprar o teu imóvel e aí depois para liquidar e... Exato. E depois tiveram as outras contemplações, né, Luciano? Que aí teve, na época, um pouco antes eu tinha vendido a caminhonete que eu tinha para quitar apartamento e tal, né? Que eu prefiro, eu sempre acho que é melhor tu quitar o teu imóvel depois, investir no veículo, né? Imóvel valoriza sempre, o veículo desvaloriza. E aí, através de outro consórcio que foi contemplado, aí eu comprei um carro, né? Eu tinha um carro menor, de menor valor, acabei comprando uma caminhonete novo através do consórcio. Que legal. E teve a terceira contemplação ainda, né? Que aí foi lucro mesmo. Aí foi lucro. Isso, exatamente. Não, mas que show. E você sabe que pensando, né, nesse caminho que você fez, aí vem aquilo que muitas vezes não te explicaram lá na faculdade, né? Tem um custo baixo, porque hoje eu acho que um grande diferencial do teu escritório, né? Claro, eu não conheço todos os escritórios de Erechim, longe disso, mas você consegue ter um custo baixo, porque só de aluguel, né? Só aquele custo fixo de aluguel já te dá muito mais fôlego do que, de repente, alguém que paga um aluguel caro, né? Hoje, se for considerar o custo, né, do escritório, internet, telefone, enfim, as coisas do dia a dia, material básico, enfim, mas aquele custo mais alto, que é o aluguel, né? Hoje, qualquer sala tu vai procurar, por mais pequena que seja, R$1.500, R$2.000, né? Sim, no padrão de sala que vocês têm é mais
mais caro que isso, Muito né? mais, chega a 4, 5 mil reais no custo do aluguel. Sim. Então, para nós o custo caiu muito, né? Sim, sim. Não, isso é sensacional. Bom, e aí, ótimo, o seu pai também veio para a cidade, Veio, né? sim. Saiu do interior, veio para a cidade. Você conquistou seu apartamento, né? Isso. O apartamento, eu falo que é o apartamento mais... Eu nunca vi alguém com um apartamento que nem você tem. Não da parte do apartamento. A parte do apartamento é lindo, maravilhoso, cobertura já é show de bola. Mas a parte da garagem é sensacional, É né? fantástico. É a única pessoa que eu já vi que consegue ter uma garagem que pode servir como academia, né? Que Pode. você já acha que já... Eu não uso muito, mas tem um isso- espaço na garagem que ele é particular meu, né? Sim. Onde a gente tem lá academia, tem banheira, tem, enfim, Sim, depósito, sim. né? Que é uma área... uma área olha, anexa. eu vou te falar que é quase um outro apartamentozinho, né, Quase cara? outro apartamento, Se colocar ali, dá pra alugar, cara. Exato. Exato. Pô, que show, que show. Bom, Márcio, aí, vamos seguindo aqui. Conquistou a sala própria e foi... hoje, o escritório, graças a Deus, acho que não precisa... Não que não precisa, que todo o negócio precisa de novos clientes, mas hoje já tem uma boa clientela, né? Já tem bastante nome na cidade. Os desafios que foi para crescer o negócio, né? Porque toda etapa do negócio ele tem seus desafios. Sim. Lá no começo era dinheiro para comprar os móveis, né? Depois dessa fase passou sala própria e tal, mas hoje ainda tem desafios, com certeza, tem, né? Com certeza. O que você fala que você pondera que sejam as maiores dificuldades do ramo, seja do seu escritório ou do ramo de advocacia? O que você acha que assim que são dificuldades assim que você pode apontar? Tá, Luciano, assim, diferentemente do que a maioria às vezes acha, né, que a concorrência é um problema, que hoje, se tu for analisar no Brasil, a gente tem mais de 1.200.000 advogados inscritos, Sim. né? Uhum. Ontem, se eu não me engano, teve uma notícia que em São Paulo foi emitida o número de inscrição 500 mil. Né? Meu Deus! Então, só em São Paulo nós temos 500 mil. Ontem fechou redondinho lá, 500 mil. Então, assim, eu não considero que a concorrência, a quantidade de profissionais seja um problema, tá? Por quê? Cada processo precisa no mínimo 2 advogados, né? Um de cada lado defendendo o direito de cada parte, né? Sim. Mercado tem para todo mundo, né? Hoje, o que a gente considera assim como um desafio, assim, primeiro, o próprio Poder Judiciário tá engessado. Sim, tá? sim. Então, assim, as demandas, até por quantidade e falta de profissionais, falta de servidores, elas estão tendo um prazo muito longo de solução. Então, assim, se for analisar, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por exemplo, tem uma média de solução de caso até o trânsito em julgado, que é onde não cabe mais recurso, que é o final, né, do processo, em média de 5 anos, né? Nossa. Então, assim, claro, tem processos que vão demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Eu mesmo tenho processos que estão há mais de 6 anos, 7 anos aguardando uma perícia. No meio profissional, não aceita, no meio outro, não aceita. Né? Então, assim, tem um caso de uma cliente minha que quando ingressou o processo dela, que foi um problema que ela teve num hospital, ela era um bebê. Ela foi no escritório semana passada, ela tem 8 anos de idade, né? E a demanda dela não foi solucionada ainda. Então, assim, o maior desafio que a gente tem é o tempo de tramitação de um processo para que te dê um retorno. Sim, tá? sim. Porque na maioria das demandas, né, na maioria dos processos, a gente tem o honorário de êxito, né? Então, tu vai ganhar o teu honorário no final do processo, né? Algumas exceções, onde processo que tu vai cobrar honorários, né, de início, né? Você vai receber já de arrancada, que a gente diz, mas a maioria é no final, depois. né? Então, assim, o maior desafio é tu conseguir dar o giro no teu negócio. Você aguentar até lá. Aguentar esse tranco todo, né? Todo esse custo, até tu ter esse retorno. E sem tu ter alguém que te sustente, sem tu ter uma carteira. Então, para mim, a maior dificuldade foi essa, né? Eu fazer o escritório girar, dar retorno, se manter, né? E depois dar lucro para que eu pudesse me manter com aquele dinheiro. É o tempo. O tempo te mói, né? Ele prejudica muito, né? É o maior desafio que a gente tem. Sim, porque, na verdade,
sabe que quando é profissões assim, que é um advogado, por exemplo, né? Muitas vezes o cliente aqui, ele não vê que aquilo é um negócio também, né? E Isso. aquilo é um negócio, É um né? E aí, negócio. muitas vezes, aí que é uma consulta, né? Ó, você pode analisar aqui o meu custo? Aí você fala que vai cobrar para analisar, o cara, não, como assim você vai me É cobrar? a famosa olhadinha, né? A olhadinha, dá Só uma uma olhadinha no processo. Essa olhadinha, né? Ela demanda de tempo, né? Sim. Demanda de conhecimento. Conhecimento, né? E para exatamente. adquirir esse conhecimento teve um custo, né? Sim. E o maior custo de todos é o tempo despendido estudando, né? Então, Não, assim, e ainda se você passa uma informação errada, mesmo que foi só na olhadinha ou uma tem a responsabilidade. ainda depois ainda vem te cobrar que você tinha falado Exato. uma determinada Então, assim, situação. é complicado, né? Bom, eu iria te pedir, mas eu acho que não sei se isso existe, não existe prêmio do melhor advogado, prêmio do melhor escritório de advocacia, de uma Não, forma... cara. Não, no geral não, claro. Tem diversas empresas de pesquisa, né, e tal, assim, Sim. mas em tese não, né? Sim. E eu, sinceramente, Luciano, assim, não considero que um seja melhor que o outro, né? Porque, assim, a formação todos têm, né? Sim. O que diferencia um profissional do outro é a dedicação. Porque, assim, tu diz assim, a lei é igual para todos. O direito, ele é igual para todos. A diferença é a forma de interpretação, a dedicação que tu tem para analisar o caso, pegar os detalhes, né? Sim. Então, assim, muitas vezes a demanda tu ganha ela no detalhe, né? Então, assim, a dedicação de cada um é que acaba fazendo com que aquele profissional tenha mais êxito do que um outro, mas não que ele seja melhor profissional do que o outro. Sim. Eu considero, assim, os colegas todos no mesmo nível. No entanto, alguns que se destacam é porque tem uma dedicação um pouco maior, né? Ou, de repente, tem uma afinidade um pouco maior em determinado ramo, se dedica mais, né? Eu sempre digo assim, ó, que a parte de um generalista, ele nunca vai fazer a coisa tão bem feita, né? Tem uma frase que uma vez eu vi numa palestra que era assim, tu não pode ser um marreco, né? O marreco voa, nada e caminha e todo desengonçado. Então tu tem que saber o que tu tá fazendo. Então, eu acho que tu se especializar em determinada área, que foi o que a gente fez, né? E se dedicar naquela área, se empenhar. Não, eu vou aprender isso, eu vou me especializar, eu vou ser um profissional, um expert nesse assunto, que aí sim eu vou ajudar meu cliente. Sim. Automaticamente tu vai ter um resultado maior, né? Mas não que isso te transforme ou te torne... No melhor advogado. No melhor advogado. Tá, aí deixa eu te fazer uma pergunta aqui, é pergunta de Maria Fifi, né? É da fofoquinha. Não sei nem se você pode responder isso, enfim. Mas como que é os bastidores dos advogados aqui da nossa cidade, assim? Geralmente existe panelinha, não existe panelinha? Cara, se ajudam, não se ajudam? Cara, Como que é? na sua maioria se ajudam sim, cara. Assim, ó, eu, graças a Deus, assim, eu tenho relação, claro, a gente não conhece todos, não tem um relacionamento com todos, mas aqueles com quem eu trabalhei já, né? Eu digo trabalhar no sentido de, assim, ó, de atuar no mesmo processo, Ok. não necessariamente no mesmo lado, Entendi. né? Eu tenho um bom relacionamento, né? Consigo ter um contato legal. A maioria esmagadora, sabe? É muito prestativo, né? A gente confia muito na palavra um do outro, né? Tem advogados, assim, que eu considero fantásticos nesse ponto, porque, eu sempre digo, se a gente disser, ó, fizer uma ligação e fechar um acordo, pode nem responder a demanda, porque o acordo tá fechado, é fio do bigode, né? Entendi. Então, assim, a maioria esmagadora é muito gente boa, tá? Muito acessível, né? A gente se ajuda no que pode, enfim. Claro, né, Luciano, assim, cada um dentro do processo vai defender o seu lado. Eu sempre digo assim, ó, com todos os colegas que eu trabalho, dentro da sala de audiência e no processo, nós vamos ser gladiadores, nós vamos se matar. Saiu porta fora da sala de audiência ou extra processo, vamos tomar cerveja, vamos jogar bola junto. Sim. Tá? É assim que eu acredito que tem que ser. Sim. Que a demanda, ela não é nossa. O processo não é meu. Sim. O processo é do meu cliente. Eu represento o cliente e nessa representação, além de o dever moral, eu tenho a obrigação legal, né? Eu fiz um juramento, eu tenho um código de ética e disciplina para seguir. Eu vou fazer todo o possível para defender ele da melhor maneira possível e com a melhor técnica possível que eu tenha conhecimento. Sim. Né? Mas agora,
eu não vou brigar com o advogado da Sim, outra parte. sim, Né? sim. A não ser, claro, né, em situações excepcionais, onde há um conflito pessoal, mas eu acho muito difícil isso acontecer. Sim. Aqui na nossa região é difícil, né? Não, você Todos sabe, se dão muito bem. você sabe que, para quem não vive esse ambiente, né, o ambiente do direito, uma sala de audiência, ela dá um frio na espinha, né? Imagino que nas primeiras audiências Com deve ser certeza, assim, né? com certeza. Hoje, não, hoje é tranquilo. normal, né? Mas eu lembro que a gente foi numa audiência de um acidente de trânsito meu, né? E a gente foi lá numa audiência lá. Rapaz, eu nervoso, né? Aí entra o Dr. Márcio, outro advogado. Meu Deus, o pau torando lá nas... Cara, aquele universo, assim, pra quem não tá, né? Pra quem não vive ele, é um ambiente muito hostil. Por isso que, assim, o cara que é chamado pra ser testemunha ou testemunha fake, né? O testemunha que foi o que aconteceu naquele processo lá, treme na base. Sim. Porque mesmo você falando a verdade, contando o que aconteceu, você tá num estado de nervo ali, né? Que não é uma coisa normal. Você tem um juiz tá ali. acostumado com Você sabe aquilo. que se você falar alguma coisa errada, você pode se prejudicar, enfim. Mesmo você correto contando o que aconteceu, você tá nervoso. Aí vem um testemunho que foi plantado. Cara, eu lembro que naquela audiência foi o que aconteceu, né? Só que o mais curioso é que os advogados, né? Cada um fazendo a sua parte, o Dr. Márcio fazendo a dele, o outro advogado nem lembro quem que era fazendo a parte dele lá, mas assim, com firmeza naquilo que estava fazendo, né? E eu achei é um ambiente sensacional, assim, para quem nunca viveu, eu falo, é uma experiência muito boa, né? E aí eu imagino o que é casa de família, então. Aí o negócio deve pegar fogo, né? E algumas sessões sim. Isso é um detalhe importante, né, Luciano? Que assim, ó, quando eu sempre digo, num processo, jamais, né, uma testemunha que não tenha presenciado os fatos ou que não conheça, tá? Porque assim, o juiz, ele Não conhece, né? Ele não é por nada que ele é juiz. Ele conhece a demanda, ele tem um conhecimento das relações pessoais, ele tem um conhecimento, ele sabe quando a pessoa está mentindo, né? E isso é muito prejudicial, além de ser um crime, né? Sim. A testemunha lá, testemunhar algo que ela não presenciou, né? Falso testemunho é crime, né? Pode ser processado, julgado, né? Ser punido. Então, assim, é preferível você não ter uma testemunha do que ter uma testemunha que não tenha presenciado os fatos, né? Então, nesses casos, né, quando uma testemunha vai, nem os advogados vão acreditar. A gente sempre vai buscar a contradição dessa testemunha e fazer com que ela, né, enfim, na contradição a gente consiga depois, se não desqualifique ela no momento, possa depois, numa manifestação posterior, desqualificar o depoimento dela, né? Então a testemunha, ela tem que ser, né, tem que ter presenciado os fatos. Foi na audiência para mentir, não vai ganhar esse processo, né? Geralmente dá problema, né? Geralmente dá. Se atrapalha, né? Geralmente dá. No nosso caso lá, eu lembro que, nossa senhora, a testemunha que foi plantada, obviamente, nem vou falar nomes aqui, nada. Nem podemos, né? Tô falando só da situação, né? Mas assim, se atrapalhou de uma forma que a própria juiz já entendeu. Já entendeu. Né? Com duas, três perguntas que o juiz fez, já desqualificou. O doutor fez 2, 3 perguntas, já, né? Exato. Então, assim... Mas isso, importante para quem tá ouvindo, isso aqui não é papo que a gente tá falando aqui na frente das câmeras, não. Esse sempre foi o posicionamento que o Dr. Márcio sempre me passou, né? Não é nada... Né? Porque às vezes, né, fala uma coisa estão ouvindo, fala uma coisa. Não, nunca foi, né? Então isso eu acho que faz total sentido. Inclusive, né, como tu disse, a gente faz a assessoria jurídica da Isocred, né? São diversos franqueados, né? E a orientação é sempre a mesma, né? Sim. Você ter uma... E eu sempre digo que a prevenção, né? Tu ter tudo documentado, fazer o negócio de uma forma transparente, né? É a melhor arma que tu tem em qualquer questionamento posterior. Porque aí tu vai chegar lá com a verdade, né? E tu falando a verdade, né? E provando com documento, né? Com quem presenciou o fato, tu vai ter o teu direito, né? Então, assim, não adianta processo assim... claro, salvo raros casos e alguns casos mais públicos, notórios, envolvendo política, outras... Acontece, né? Às vezes a gente não concordar com a decisão, né? Mas, assim... dificilmente a decisão é em desacordo com o que está no processo. Dificilmente. Sim. A não ser que foi mal feito, né? Que foi uma inicial ruim, né? Exato. Aí é outra questão. Doutor Márcio, beleza. Uma situação aqui que acho que é importante, né? Quais as maiores realizações pessoais, saindo do profissional, pessoais? Cara, então...
inicialmente, né, foi a questão da aquisição dos imóveis, né, que eu pretendia ter, igual eu falei, sempre foi meu sonho ter onde trabalhar e onde morar, sendo meu. Legal. Né? Sendo meu. Fora essa questão material, né, duas realizações assim que são, considero assim uma virada de chave assim, foi o relacionamento com a Cris, né, com a minha esposa, e o nascimento do meu filho, né? Sim. O nascimento do Bernardo, né? Que isso é fantástico, isso é indescritível, né? Então são assim, o que eu queria conquistar, que era assim, eu ter a parte patrimonial mais estabelecida, tá tranquilo, família, né? Então, Sim. assim, agora, daqui para frente, é construção de outros sonhos, né? Sim, Que aí, sim. assim, claro, a gente tem um objetivo de ter uma casa, não mais morar em apartamento, para ter um pátio, né? Um objetivo também é a sede própria em Chapecó, né? Em Santa Catarina, porque além do escritório em Erechim, a gente também tem Nem escritório... falamos sobre isso, né? Tem mais um escritório. A gente tem escritório em Chapecó também, né? Atuamos em Chapecó, em Santa Catarina. Então lá também, a sala é alugada. Então a nossa ideia é ter, né, uma sede própria lá, assim como em Erechim, também para redução de custos, né? E pelo mesmo motivo de ter uma segurança, né? Porque, embora muitas pessoas digam, imóvel, tu pode pegar o dinheiro, investir, tu vai ter um lucro lá de juros, enfim. Se tu for a fundo analisar, quem fala isso, na verdade, já tem imóvel. Né? Certeza. Certeza que já tem, né? Não então, existe assim, nenhum investimento igual a imóveis. Não tem, não existe, né? Então, assim, quem fala que não é vantagem comprar, melhor tu investir, alugar, balela, né? Com certeza, tu tem que ter o teu imóvel. Aí depois sim, tu quer investir outras coisas, tranquilo. Claro. Né? Então, você não tem que imobilizar todo o teu patrimônio, todo o teu dinheiro, mas o imóvel, principalmente nessas situações onde você coloca, né, para moradia e para o teu negócio, é essencial, fantástico, é essencial. Então, assim, considero como realizações de vida, assim, essas conquistas patrimoniais e a estruturação da família, né? Show. Planos ou objetivos futuros da Bender Advocacia e do Dr. Bender? Do escritório é expansão. Né? Expansão, a gente quer atuar de uma forma um pouco mais abrangente, né, em Chapecó, né? Continuar seguindo nessa nossa área do direito bancário, né, que é onde a gente já está especializado, né, já está sedimentado assim a nossa atuação nessa parte. Então, assim, o objetivo principal é a nossa sede própria lá e a expansão, né, em Santa Catarina, né, do escritório. Para quem não, as pessoas que não entendem assim, como funciona, o advogado ele tem essa liberdade de atuar em outros estados. A OAB, a gente tem um registro dentro do estado de atuação. Então, assim, eu tenho um registro aqui no Rio Grande do Sul, eu posso atuar aqui livremente, não tem limite de demanda, mas quando eu atuo fora do estado, eu tenho um limite de 5 demandas, tá? Não posso ter mais que 5 processos por ano fora. Para eu ter uma atuação em outro estado, eu tenho que ter um registro naquele estado. Né? Então, a gente tem um registro em outros estados para poder atuar nesses estados. E quando tu monta então um escritório lá, tu vai montar uma sociedade de advogados lá, uma filial. Né? Então, então, a gente já tem estabelecido isso. O objetivo do escritório é a expansão e sede própria lá. Né? Objetivo pessoal, Luciano, do Márcio, assim... a expansão da família. A ideia é ter mais um filho, né? Nos próximos anos aí, de preferência uma filha, né? Fazer um casalzinho. Um casal, né? Mas se for um filho, tá ótimo. Ótimo também. Né? Show de bola, 2 segurança pro pai. E a ideia é, né, sair do apartamento e ir para uma casa, né? Para ter pátio, legal. Né? O Bernardo correr à vontade, o mano ou a mana correr também. Né? Então, esses são os objetivos aí mais próximos. Legal, maravilha. Bom, mas o segundo já tá já conversou com a patroa? Já estão no mesmo objetivo? Não, já tá no objetivo dos dois. Porque às vezes o cara quer, mas se a mulher não quer... Não, mas tá no objetivo dos dois aí. Tá bem tranquilo isso, né? Show, maravilha. Bom, doutor Márcio, nós estamos chegando aqui na nossa parte final. Algum recado... que você gostaria de deixar? Não, vamos falar de um outro assunto antes da gente ir para os finalmente, que eu acho que é o grande inovação que você trouxe, inclusive, para a própria Isocred, né? Foi a questão do nome registrato, SCR registrato. Então, explica para a gente o que é isso, como funciona e como
quem está ouvindo pode utilizar também. Então, o que acontece? Hoje tem se falado muito em renegociação de dívidas, né? Inclusive existem programas aí, como Desenrola Brasil, né? E as pessoas estão muito focadas aí em SPC Serasa, né? Ok. Mas tem esse outro banco de dados que às vezes é muito mais prejudicial do que o SPC Serasa, né? O Registrato, ele nada mais é, o SR, do que um banco de dados onde tem todas as informações financeiras da tua vida. Tua vida financeira está lá. Ok. E muitas vezes podem ter restrições, né, inseridas lá de forma ilegal que te prejudicam muito mais, né, do que o próprio SE, o próprio SPC e Serasa. E as pessoas nem sabem que tem essa restrição. Então, às vezes, eu fiz uma negociação de dívida, paguei o que eu devia, estou limpo lá no SPC e Serasa, renegociei uma dívida lá de 6 mil por 300 reais. Aí tá todo feliz, vai fazer um financiamento, não consegue. Então, assim, além do SPC e Serasa, existem outros bancos de dados, além também do SPC, do Registrato, né? Existem mais de 14 bancos de dados que o teu nome pode estar inserido sem você saber. E que, quando você faz uma negociação ou você retira o nome do SPC e Serasa, também tem que ser analisado todos esses bancos de dados para ver se o teu nome não está lá cadastrado, né? Entendi. E que pode te prejudicar numa futura negociação, numa obtenção de um crédito, né? Então, hoje a atuação do escritório, ela é bastante focada também na análise da vida financeira, né? Porque assim, a solução de um problema imediato, que é uma negociação de dívida, um pagamento de uma dívida, uma análise de um contrato, ela é imediata, né? Ok. Aquela solução assim, uma ilegalidade cometida por banco, ela é imediata. Mas às vezes os reflexos dessa negociação, eles ficam em diversos bancos de dados, né? Um deles principais, o SR, né? O Registrato, onde você vai se deparar depois com uma negativa de um crédito, não sabe nem por quê. Sim. Né? O que a gente percebe muito no nosso dia a dia, né? Nós trabalhamos com crédito, às vezes nega um crédito e você fala, cara, mas por quê? Por que negou? Aí vai, não tô com o SPC Serasa tranquilo, não tenho nada, aí tu vai ver uma dívida lá de 4 anos atrás, 3 anos atrás, que tá lá inserida e tu nem sabe. Né? Fez a negociação ou apenas atrasou uma parcela e foi lá e pagou e o banco deixou lá. Então, a análise mais aprofundada da vida financeira, ela é muito importante, né? E o direito bancário, ele, como eu disse, ele não se restringe só a uma análise do contrato em si que está em atraso, você tem uma abusividade, você tem um juro elevado, né? O direito bancário, ele analisa toda a vida financeira da pessoa nas diversas relações que ela teve ao longo da vida com os bancos, né? Seja ela por empréstimo, financiamento, cartão de crédito, limite cheque especial, né? Então, são N situações que podem ter uma ilegalidade cometida pelos bancos. Como eu disse, hoje no Brasil, são mais de 200 instituições financeiras, né? Entre bancos, financeiras, fintechs, enfim. E as operações são minuto a minuto, Sim. né? Sim. Além, claro, de fraudes, né, que acontecem, a gente sabe, mas nas fraudes, muitas vezes, tem a responsabilização dos bancos por um dado que foi vazou, né? Hoje temos a questão da LGPD, né, que é a proteção dos dados. Então é uma análise bem aprofundada, né, nessa questão. E aí, como é que faz a pessoa que quer consultar? Só detalhe. Vamos lá, que eu sou o cliente. Eu consultei e eu tenho uma restrição lá no SCR, né? SCR, é isso? Aí, isso, SCR registrado. Aí a gente vai, assim, a gente pode, ou o cliente vai até nós, a gente vai ensinar, né? Claro, o objetivo não é dizer para as pessoas nos procurarem, tá? Isso é uma questão informativa, claro, né? Isso, justamente. Informativa. A pessoa vai poder fazer análise dela, do contrato dela, do registrado, do histórico. Você não sabe, vai procurar informação de como saber, ou a gente vai informar se for nosso cliente, e a gente analisa se aquela restrição ela é devida ou não, né? Porque não adianta, eu tenho faz sentido eu tenho uma restrição aqui no registrado, tá, mas tu tá devendo, fez financiamento, fiz, pagou? Não paguei. Então, né, nada mais justo. Mas se ela for indevida, uma dívida já quitada, né, prescrita, um financiamento que a pessoa renegociou, já pagou, né, pagou com desconto e tal, a gente vai analisar se há realmente uma abusividade do banco, uma legalidade na manutenção ou na inscrição, e aí a gente vai pedir a retirada, né? Então, você pede ou administrativamente ou via judicial, né? Onde é pedido a retirada, a declaração da legalidade daquela restrição e a retirada dela para fazer, né, como diz, a limpeza do registro, né? Ok. E eu, como cliente, se eu achar que eu fui lesado,
posso pedir danos morais? Na maioria das vezes, sim. Na maioria das vezes, sim. Se a restrição for indevida, né? Maculou lá a tua vida financeira. Maculou o teu cadastro de bom pagador, de bom... Tu tem direito a uma indenização por danos morais, né? Há um abalo moral. Show de bola. E acontece muito? Só pra... Acontece. Acontece bastante. Acontece. Às vezes, a maioria das vezes, as pessoas nem sabem que Não tem sabe, né? esse registro, né? Acho que, mas eu nunca trazei uma parcela de um financiamento, nunca fiz. Às vezes tem, Sim. né? Às vezes tá lá uma... Eu acho que a grande... na verdade, é justamente por isso que eu acho que é o grande diferencial do escritório Bender nessa área bancária, né? Que traz esse conhecimento, né? Referente a isso, quando o cliente se sente lesado. Porque muitas vezes o cliente, se ele for... Não falando mal de concorrente, longe disso, mas muitas vezes você vai procurar um escritório que não é especializado nessa área de atuação, não vai nem saber o que é o STR, né? Tem muita chance disso acontecer. Exato. Então, assim, cada um tem a sua área de atuação, Sim, né? sim. Por exemplo... como você falou, né? Bons profissionais, mas às vezes... A gente, por exemplo, eu não atuo na área previdenciária, né? Quando me procuram para fazer um cálculo de aposentadoria, eu não faço, né? Então, assim, eu não tenho esse conhecimento específico, né? Embora tenha estudado direito previdenciário na faculdade, eu não me aprofundei nisso depois. Isso vai mudando muito. O que eu vou fazer? Eu não vou pegar esse processo para me fazer uma bobagem. Eu vou indicar um colega que tem esse conhecimento e que eu sei que vai atender meu cliente, né? Então, assim, a área criminal, o escritório Bender não trabalha, o Márcio não trabalha na área criminal, eu vou indicar quem trabalha na área criminal, né? E assim, Luciano, assim, acontece muito dos colegas, como já sabem que nós atuamos nessa área, indicarem pros próprios clientes dele, quando tem uma questão bancária, vai lá falar com o Bender, né? Vai lá falar com o Márcio. Então, assim, isso acontece muito, essa troca dos colegas, né? Como eu disse, a gente tem uma afinidade muito grande, uma ligação, assim, de amizade e de profissionalismo com os clientes que a gente indicar. Diz, esse cara eu indico, né? Vai nesse aqui que eu conheço. A grande maioria, né? Claro, a gente vai indicar que a gente tem mais proximidade, né? Claro. Mas e aqueles que você sabe que vai fazer um trabalho, né? Que já conhece o trabalho. Porque eu sei que eles são dedicados naquela área, são profissionais naquela área, conhecem aquela área. Eu já não conheço. Como eles sabem que na área bancária a gente conhece. Sim. Né? A gente tem esse conhecimento. Com certeza. Bom, doutor, mais algum recadinho aí que você quer deixar aí para nossa audiência? Claro. Luciano, assim, eu sou muito grato, né, por ter conhecido a Isocred, conhecido vocês, né, toda a família, né, Isocred, em especial a família a Maffini, né, Andrade Maffini. O que acontece, Luciano, assim, após esse nosso contato inicial que a gente contou lá no começo, onde eu fui lá, bati na porta de vocês, né? A gente formou uma parceria muito grande, né? Tanto de amizade quanto profissional, enfim. E eu conheço da atuação de vocês, conheço da índole, né? De cada um dos integrantes da família Isocred. E eu sou muito grato pelo ensinamento também que eu obtive de vocês, que é assim, essa questão da responsabilidade com o que está fazendo, da dedicação do que está fazendo, que é o que vocês fazem. Principalmente agora, nos últimos anos, nessa virada da Isocred, onde a Isocred passou mais fortemente a atuar na área de investimento, através, principalmente de consórcio, né? E eu sei, e toda vez que eu sei de alguém que quer fazer, eu sempre digo, procura a Isocred, porque eu confio neles, eu sei do trabalho que é feito, eu sei que se eles vão te dizer, é assim, vai ser dessa forma, né? Então, assim, eu sei dos profissionais que vocês dão, e eu levei muito isso para mim. Muito disso foi levado para dentro do nosso escritório, né? Justamente por essa afinidade que a gente tem, né? E uma coisa interessante que a gente acabou comentando por cima antes, que foi a questão do lucro, né, que eu tive. Eu acho que é interessante eu falar isso, que na época que eu tive uma contemplação onde teve o lucro, foi bem numa época onde eu estava fazendo o registro dos 2 imóveis, meu e do meu pai, dos apartamentos, né? Eu tinha os impostos, né, o ITBI para pagar, do apartamento meu e do meu pai, cartório, enfim, né, todo para fazer o registro. E eu lembro que foi feito o cálculo, né, e eu tinha lá um valor X para pagar. E eu disse, vou ter que fazer um agora e um daqui uns meses aí para alavancar dinheiro. E no dia que eu ia fazer isso, me foi ligado dizendo que eu tinha sido contemplado, né? E aí que foi utilizado a questão do plano, né, do lucro certo. E eu fiz a negociação, né, da carta de crédito, optei por vender ela, e com o valor, né, que eu recebi, eu paguei os 2 imóveis, né? Caramba, eu paguei os 2. O lucro que eu tive, eu fiz o registro dos 2, paguei os impostos dos 2. Então, assim, a minha experiência junto à Isocred, tanto como profissional, como
na parte da assessoria, né? Que nós damos. Quanto à experiência como cliente Isocred no produto consórcio, ela é muito positiva, né? E por isso que eu sempre digo que eu indico para todo mundo a Isocred como uma parceira fantástica de negócio, como um sinônimo de honestidade, de trabalho bem feito, né? E de verdade no negócio, né? Porque a gente sabe que nesse ramo a gente tem diversos profissionais, como no meu, como em qualquer outro ramo, existem profissionais de todas as índoles, né? Sim. Mas Isocred eu sempre levo para mim como um sinônimo de um negócio bem feito. Pô, doutor, você sabe que chega até a emocionar um tipo de um depoimento desse, porque você sabe que é muito bom quando a gente recebe qualquer tipo enfim, de um feedback positivo, é sempre bom. Mas quando a gente recebe de pessoas que realmente fazem a diferença na nossa vida, isso é melhor ainda, né? E, assim, o escritório Bender para a Isocred também foi muito importante, né? Bom, quando a gente assumiu a marca Isocred, enfim, isso é papo para mais um podcast, né? Mas quando a gente assumiu, não era a nossa administração, então ela tinha muito pepino, né? E graças a Deus entrou o escritório Bender aí junto com a gente e resolveu uma boa parte desses pepino, quase todos. Graças a Deus. Graças a Deus. Claro que pepino surge o tempo todo, sim, né? Com certeza. Mas, assim, ajudou demais a gente no nosso crescimento, desde a parte da estruturação da franquia, né? Que a gente batalhou juntos, né? Para fazer essa estruturação, desde a parte documental. Então, assim, eu falo que a grande virada que a Isocred deu, isso estamos falando lá de 2014, 2015, né? Isso. A grande virada, ela sempre acontece, né? Ou quando acontece algumas coisas positivas, a gente tem alguns anjos aí na nossa vida, né? E eu acho que o escritório Bender com o Dr. Márcio foi um dos grandes anjos que a gente teve aí. Então, poxa, muito obrigado pelo feedback e eu quero devolver isso também. A gente admira muito aí o trabalho que vocês fazem no dia a dia e, assim, essa parceria que espero que dure muito tempo ainda para frente. Com certeza vai durar. Dr. Márcio, estamos finalizando por aqui. Muito obrigado aqui pela presença. Pessoal, uma figura aqui importantíssima da nossa cidade. Aqui, quem não conhece o trabalho do Dr. Márcio, por favor, segue ele nas redes sociais. Vamos deixar aqui embaixo o @. Precisando de qualquer coisa referente a esse direito bancário, o Dr. Márcio é a pessoa que eu indico de olhos fechados. Então, vale muito a pena. Quem não é inscrito no canal, por favor, também se inscreve no canal, deixa o like, comenta também. Se gosta do Dr. Márcio, comenta que gosta. Se não gosta, comenta que não gosta também. Isso é importante, é bom para todo mundo, né? Com certeza. Então, gente, muito obrigado, Dr. Márcio. Muito obrigado, Luciano, mais uma vez.